Fala, galera da Jornada do Dinheiro, tudo certo? Aqui é o Vitor Hernandes e nós vamos com mais uma atualização da carteira internacional do Jornada. Tá? Então, durante esse último mês, a gente teve aqui o S&P 500, né, que é o principal índice da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, subindo aqui da faixa aqui dos 2.883 pontos para os 3.000 pontos, ou seja, uma alta ali de aproximadamente 5,5%, tá? Então, mesmo com o Trump e a China ainda nessa guerra comercial aí, que parece que não tem fim, né? O mercado norte-americano aí teve uma subida até que significativa nesse último mês. Talvez seja mais uma alta para termos novas correções, né? Não temos como saber. Eu estou aqui. A ideia assim não é tentar prever o que pode acontecer, mas sim ir identificando alguns fatores, né, que podem influenciar nos ativos aí da bolsa. Beleza? Então, vamos ver aqui a nossa carteira, como que foi o desempenho durante esse mês, e a gente acumula aqui uma alta de 5,48%, tá? Na última atualização, essa valorização aqui estava bem próxima de zero, tá? Estava um pouco acima de zero e alguma coisa por cento, talvez 1%, e muito influenciado aqui pelo câmbio, né? O dólar aqui, ele está batendo no atual, né, 4,06, tá? E o nosso preço médio aqui de compra do dólar é de 3,96. Então, muita da valorização da nossa carteira está sendo por causa do dólar, né? E se a gente for pegar aqui como exemplo, né, o XSOE, a gente tem o preço médio em 28,94 dólares, né? O preço atual dele está em 28,50 e a gente ainda tem uma valorização aqui de 1,16%, mesmo o nosso preço médio sendo acima do preço atual. Isso muito por conta do câmbio mesmo, tá? Então, nesse mês aqui, nessa atualização aqui da nossa carteira, a gente vai aproveitar para rever, né, quais são os ativos que a gente tem presentes na nossa carteira. Eu vou passar rapidamente por cada um deles, só para a gente fazer uma revisão geral aqui de por que foram escolhidos cada um desses ativos. Beleza? Então, o primeiro aqui é a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, né? Ela é uma holding, investe em várias outras empresas, né? E quais são os dados interessantes sobre ela, né? Primeiro aqui, as receitas, né, sempre crescentes, né? Aqui de 2014 para 2015 caiu um pouco, para 2016 também caiu um pouco, e aí já voltou a crescer de novo. Aqui 40 bilhões, aqui mais 43, e seguindo nos últimos 12 meses aqui, uma receita aqui, desculpa, eu estava olhando a linha errada, mas o total de receitas aqui, 251 bilhões, tá? De receita, e aqui no caso, nessa linha aqui, sempre crescente, tá? Outro dado que é importante aqui é o do lucro líquido, né? Net Income, que é essa linha aqui, 19 bilhões reportados aqui em 2014 e chegando aqui a 28 bilhões aqui nos últimos 12 meses, beleza? E aí, se a gente for aqui para a aba do balanço, né, da empresa, balanço de ativos, a gente vai ver aqui um dado muito interessante que é um dos principais motivos pelo qual eu decidi inserir a Berkshire Hathaway na nossa carteira, tá? Que é o total de caixa que ela tem, tá? Em 2014, veja que o caixa dela era de 60 bilhões, né? E hoje já bate 122 bilhões de dólares em caixa, tá? Então, essa empresa aí, o Warren Buffett, ele já está se programando para uma possível recessão aí nos Estados Unidos, talvez até mundial, para poder comprar ativos, né, mais baratos. Então, ele já tem o dobro de caixa do que ele tinha aqui em 2014, porque em 2014 ele ainda estava achando aí que ia subir mais o mercado, então ele foi aportando mais dinheiro e não deixou tanto dinheiro em caixa.
e agora a gente já tem aqui o dobro do que ele tinha naquela época. Beleza? Então, a Berkshire está bem posicionada assim, ela tem um portfólio muito diversificado, né? E assim, é uma empresa que passa tranquilamente por crises, né? A gente viu aqui, voltando aqui nos balanços, né? Ela teve a receita se manteve crescente aqui, mesmo durante anos um pouco mais difíceis, e o lucro líquido também sofreu um pouquinho aqui, tá? Mas já voltou a subir novamente, beleza? Então, sobre a Berkshire é isso. Vamos para o próximo aqui, que é o GSP, tá? É o ETF aqui, GSP. Só lembrando aqui, ele segue, né, o índice de commodities. Ele segue por meio de contratos futuros, né? Então, ele não compra empresas em si, tá? Se a gente olhar aqui embaixo, ele não tem empresas em si, ele opera estritamente com notas, né, com contratos futuros. Então, por que a gente acabou selecionando esse ETF? Porque eu vejo que as commodities, de forma geral, né, estão com preços muito desvalorizados em relação aos seus históricos, né? E quando a gente fala de preço, né, de commodities, de produtos, né, café, soja, milho, petróleo, né, a gente tem um preço, digamos assim, que é considerado uma média razoável, né, e vários desses produtos estão abaixo dessa média, né. Então, a gente espera que haja pelo menos esse retorno para a média e, quem sabe, até uma valorização a mais aí, dependendo da oferta e da procura, tá? Então, o GSP aqui é uma posição aqui que eu acredito que é interessante, até porque as commodities estão em patamares historicamente muito baixos, tá? Aí, seguindo aqui, o próximo ETF que a gente tem na carteira é o IVV, né? Que ele segue de perto o S&P 500, né? Então, ele procura acompanhar o movimento do índice, então ele é um ETF mais passivo, digamos assim, né? Não faz uma gestão. E vamos ver aqui, basicamente, o que ele tem investido, né, nesse fundo. Então, é 100% nos Estados Unidos, tá? Aqui separado por setores, né? É bastante exposto à tecnologia, né? Que é muito forte nos Estados Unidos, esse setor de tecnologia, né? E aqui as principais, né? As principais ações que compõem o índice. Então, a gente vê a Microsoft aqui com 4,2%, Apple 3,77%, o Amazon com 3,05%, Facebook 1,82%, Berkshire 1,61%, e a gente vê o Alphabet aqui, que é o Google, né, com 1,49% e 1,45%, então totalizando aqui dá quase 3%, né, de exposição ao Google, então ele estaria aqui na frente do Facebook. E a gente vê também JP Morgan, Johnson Johnson e Visa fechando as 10 maiores participações no S&P 500. E você vê aqui que mesmo as 10 principais, elas pesam 21% do portfólio, então não é tanta exposição assim, né? Ele é um índice bastante diversificado e tem aqui 507 empresas dentro do índice, então é uma diversificação muito interessante, tá? Então, basicamente, o IVV é isso, tá? É uma exposição mais passiva, digamos assim, às ações dos Estados Unidos. Aí a gente vai aqui para o VIGI, que é um ETF que eu gosto bastante, que é o International Dividend Appreciation ETF. Tá? Então, basicamente, ele segue um índice que foca em mercados emergentes, tá? E desenvolvidos também, fora dos Estados Unidos, tá? Então, ele pega empresas de mercados desenvolvidos e mercados emergentes, tá? E cujas empresas, né, cresceram os seus dividendos anuais por pelo menos 7 anos consecutivos, tá? Então, ele vê as empresas
do mundo inteiro, exceto Estados Unidos, tá? E que tenham crescido a distribuição de dividendos por pelo menos 7 anos consecutivos. Então, isso dá uma margem de segurança enorme, porque a gente vai focar realmente em empresas que têm esse crescimento aí contínuo, né? Então, dificilmente a gente vai ter um dividend yield menor, né, do que anos anteriores, porque justamente está focando em empresas que estão sempre crescendo esse dividendo. Então, é um fundo que eu acho muito interessante, e vamos ver aqui, né, quanto que ele paga de dividend yield hoje. Está na faixa de 1,40%, tá? Isso porque o preço, né, ele vai seguindo conforme vai crescendo, né, essa distribuição. Então, é uma média aqui geral nos Estados Unidos. Não, assim, o dividend yield em si, a gente não vai ter dividendos tão atrativos em ativos de qualidade, em ativos mais seguros, né? Se a gente quiser um dividend yield melhor, a gente vai ter que ir para ativos realmente mais arriscados, né? E aqui, no caso, a gente vê aqui a distribuição dele por países, né? Então, a gente vê Suíça, França, Hong Kong, Índia, Japão, Reino Unido, Canadá, Coreia, Holanda e África do Sul, né? Então, tem são os 10 principais países aqui que a gente tem no índice do VIGI, né? Também bastante exposto à tecnologia, né? Que hoje é o que vai puxando aí as ações no mundo, né? E aqui as 10 principais participações aqui nesse índice. Então, a gente vê a Nestlé em primeiro, Tencent Holdings, Novartis, Samsung, LVMH, e aí Roche, Equity. Então, várias empresas aqui de diversos setores, né? E o que é legal ver também aqui, que ele é bem diversificado também, tem 405 empresas, tá? Eu vou até abrir aqui, né, uma lista maior aqui, que você vê, né, todas as empresas. Então, a gente vê nomes bastante famosos também, L'Oréal, Unilever, que mais? Prudential, né, que é a empresa de seguros, né? L'Oréal de novo, Bridgestone. Então, a gente vê bastante empresas famosas aqui também, tá? Outras não tanto, a Suzuki. Então, é um ETF que eu acho bastante interessante, porque realmente dá essa diversificação pelo mundo todo, né? Sem considerar os Estados Unidos, já que a gente já tem uma exposição aos Estados Unidos por meio do IVV, tá? Então, eu vejo isso aqui como complementar ao IVV, já que a gente está exposto a ações de outros países. Aí, a gente vem para o VNQ, tá? Que é o Vanguard Real Estate. Então, como o nome já diz, ele é focado em mercado imobiliário, tá? Então, ele basicamente compra REITs, né? Que seriam semelhantes aos fundos imobiliários aqui do Brasil, tá? Só que os REITs, eles são realmente mais parecidos com empresas, tá? São empresas que focam em atividades imobiliárias. Então, esse fundo aqui, basicamente, ele busca investir nesse mercado aí de REITs, tá? E aqui 188 REITs, 188 participações aqui, né? E daí, nos 10 setores aqui, a gente vê que 41% são REITs comerciais, 39 REITs especializados, 14 residenciais, tá? E isso é o grosso, né, do que tem dentro desse fundo. Então, se a gente olhar aqui, né, as 10 principais participações, a gente vê que ele tem o Vanguard Real Estate Fund, tá? Então, esse é um fundo, né, de investimento em mercado imobiliário também, que é da própria Vanguard. Eles têm 11% de participação nele. E aí tem American Tower, Crown Castle, Prologis, Simon Property. Então, eles têm vários REITs aqui, alguns conhecidos, né, de quem já investe em REITs diretamente no exterior. Esses aqui são
são bem famosos, né? O Equinix, Public Storage também. Então, tem várias participações aí interessantes, né? Compondo esse portfólio aqui. Então, é uma forma de você se expor ao mercado imobiliário norte-americano, né? Sem precisar ficar escolhendo muitos REITs diferentes, né? E, assim, por que eu optei, né, por fazer esse investimento por meio de ETFs? Justamente porque a diversificação, né, nos Estados Unidos é tanta que aí a gente teria que pegar, acabar escolhendo muitos fundos, né, muitos REITs diferentes, e a nossa carteira ficaria muito populosa, digamos assim, né? Então, como os ETFs nos Estados Unidos têm índices assim, tem escolhas qualitativas, né? Tem critérios qualitativos também para escolher, então eu acabei optando por investir por meio de ETFs também, porque eu acho que facilita bastante e a gente consegue captar, né, o movimento geral do mercado norte-americano imobiliário. Desculpa que eu acabei... Então, vamos seguindo aqui. O próximo aqui que a gente tem é o VNQI, tá? O próximo ETF. Esse aqui, ele também é focado em REITs, tá? Só que ele foca em REITs fora dos Estados Unidos, tá? Então, ele é complementar ao VNQ, tá? Porque aqui são focados em investimentos imobiliários, só que fora dos Estados Unidos, tá? Então, se a gente for olhar aqui a participação dele, ele tem 614 empresas, né, 614 REITs dentro, tá? A exposição dele, né, tem Japão, Hong Kong, Austrália, Singapura, Alemanha, então bastante diversificado. Os 10 principais setores, né, aqui Real Estate Development, desenvolvimento, né, de imobiliário. Então, aqui, no caso, não são REITs propriamente dito, são realmente empresas que desenvolvem imóveis, né? Então, incorporadoras, construtoras e tal. E aí, aqui as 10 principais participações, né? Tem esse Vonovia, Mitsubishi State, aqui tem Mitsubishi State Companies, Sun Hankai Properties, Link Real Estate Investment, Mitsui Fudosan. Aqui uma parte em dólar, né, um caixa de 2%. Então, você vê que é bastante diversificado, né, porque a maior posição desse fundo aqui é 2,36%, tá? E as 10 principais posições representam aí pouco menos de 20%, o que é uma diversificação interessante, né, se considerar assim que as 10 principais participações representam só 20% da carteira, realmente... dá uma segurança aí, porque é uma diversificação interessante, tá? E aí, o nosso último ETF da carteira, que é o XSOE, tá? Que é o Wisdom Tree Emerging Markets, ele foca em empresas fora dos Estados Unidos e, mais precisamente, em mercados emergentes, né? Emerging Markets aqui. E ela exclui, né, empresas estatais, tá? Então, isso aqui é muito interessante porque o ETF acredita que, ao você tirar empresas estatais da carteira, você tem empresas que são mais eficazes, né? Normalmente, empresas privadas funcionam melhor, né? Não tem menos corrupção, elas focam mais em crescer, focam mais no lucro e não propriamente em ajudar em manobras políticas ou em ter que fazer ações mais sociais, digamos assim, tá? Então, em termos de lucro, eles acreditam que empresas privadas, né, no caso, têm mais possibilidade de lucro e eu concordo com essa tese, até por isso que eu acabei optando por esse fundo também. E aí vamos ver aqui a exposição que ele tem, né, os 10 principais países: Hong Kong, China, República da Coreia, Taiwan, Índia, África do Sul, Brasil, Rússia, México e Tailândia. Então, são os 10 principais países com exposição aqui,
né? Novamente, tecnologia aqui, despontando, né? Então, os 3 ETFs de empresas que a gente tem, a participação maior é em tecnologia. Então, realmente, tecnologia, eu também acredito que é o futuro aí do mundo, né, de forma geral, então é bom ter exposição nelas, e são empresas que realmente conseguem ter um potencial de crescimento muito grande, então eu acho legal ter exposição em tecnologia sim, tá? E aqui as principais empresas, né, Tencent novamente, Alibaba, Samsung, Taiwan, Naspers, Ping An, Oil Company, Reliance Industries, Ping An, de novo aqui, no seguro, né? Novatec. Então, são várias empresas aqui, sendo que a maior exposição são nessas duas aqui, as duas principais empresas chinesas, né? Que representa aqui 33,9% do ETF aqui, essas 10 participações principais. Quantas ações elas compõem? 541 ações compõem esse ETF, então também é bastante interessante aqui a diversificação, mesmo que as 10 principais participações já ocupem um percentual maior aí, né, nessa carteira, justamente porque essas duas aqui são gigantes, né, e aí o ETF acaba apostando bastante nelas aqui para o futuro, tá? Principalmente com a China aí crescendo muito, né, nos últimos anos, né? Então, realmente é uma aposta muito interessante aqui na China, tá? Então, basicamente, são esses os ativos aqui da nossa carteira, tá? A gente vai fazer agora o nosso aporte mensal, indo aqui para o Remessa Online, colocar aqui R$1.000 de aporte, tá? Nos preços de agora, a gente receberia $242,14, tá? Então, eu vou somar aqui, $242,14, tá? No nosso caixa, e aí eu vou atualizar aqui essa linha, tá? Hoje, dia 11/9, e transferido $1.000, recebido 242,14, tá? Então, o preço médio de compra desse dólar ficou em 4,1298, tá? E a nossa média aqui, né, o nosso dólar médio está em 3,97, tá? Subiu um pouquinho aí, então, em relação ao que estava no início do vídeo, que ele estava em 3,96 e alguns quebrados, né? E com isso a gente fica com $582 aí para investir, tá? Olhando aqui os ativos da nossa carteira, eu vejo aqui que não tem nenhum que está muito para trás aqui, né? Aqui tudo na faixa de 10% a 13%, tá? E não tem nenhum que eu acho que está o preço muito baixo, tá? Embora a gente tenha comprado aqui o índice de commodities aqui, eu não queria aumentar muito a exposição nele. Então, o que eu optei por fazer, né? Como eu não estou vendo uma oportunidade tão clara também em outros investimentos aqui no exterior, tá? Até porque o índice nesse último mês subiu bastante, né? Eu vou optar por deixar esse valor aqui em caixa para a gente utilizar posteriormente, tá? Porque possivelmente a gente pode ter uma queda aí nesse próximo mês e aí poderemos aportar um valor mais interessante aí em ativos nos próximos meses. Beleza? Então, no vídeo de hoje é isso. Até o próximo. Um grande abraço. Até mais.